Agora a questão 21. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800 metros numa trajetória perpendicular à sua margem com um intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula, desprezando a resistência do ar e sendo constante e igual a 6 metros por segundo a velocidade da correnteza do rio em relação à sua margem, o módulo da velocidade do bote em relação à água do rio deverá ser: letra A, 4 metros por segundo, B, 6 metros por segundo, C, 8 metros por segundo, D, 10 metros por segundo e E, 14 metros por segundo. Vamos então à solução da questão 21. Ele diz que um bote ele deve atravessar um rio de largura 800 metros, tá certo? No intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos na direção perpendicular às margens do rio, né? Então, eu posso calcular, nesse caso, a velocidade com que o bote está se movimentando em relação às margens, né? Eu posso colocar aqui essa velocidade. Reparem que essa velocidade, fique bem claro para você, né? Essa velocidade, ela tem esse sentido porque existe nesse local uma correnteza. E essa correnteza, senhores, tem esse sentido que ele fala na questão, ok? Aqui nós temos a velocidade da correnteza e essa velocidade aqui, ó, é a velocidade do barco com relação à correnteza, ok? Essa velocidade da correnteza, ele já diz na questão que vale 6 metros por segundo, só que ele quer saber a velocidade real do barco. Repare, se o barco andasse na perpendicular, a correnteza ia puxar ele para o lado. Então ele não ia andar na direção perpendicular. Por isso o barco ele tem que andar numa direção lateral. Em que direção é essa, Douglas? Simples. Ó, se eu traço aqui uma linha que liga a ponta dessas velocidades, a velocidade do barco vai ter que ser paralela a essa direção. Ah, então ele tem que andar numa direção lateral. Exatamente. Então ele vai andar nessa direção. Olha, reparem bem que essa é a velocidade real do barco, ok? Isso é dado, senhores, pela regra do paralelogramo. Ó, repare que a figura geométrica formada aqui é um paralelogramo. Isso é paralelo à velocidade da correnteza e isso aqui, a velocidade do barco, é paralela a essa direção que eu desenhei da linha que une a ponta dos dois vetores, velocidade do barco em relação à correnteza e velocidade da correnteza, ok? Como eu já tenho a velocidade da correnteza, o que falta eu encontrar é a velocidade do barco em relação à correnteza. Mas essa velocidade é simples, é só eu pegar a velocidade do barco em relação à correnteza, é o ΔS que o barco tem que percorrer nesse sentido, que no caso é 800 metros, e o tempo gasto, que é 1 minuto e 40 segundos, ok? Bom, como eu já sei que isso aqui vale 800 metros e o tempo é 1 minuto, que é 60 segundos mais 40, ok? 1 minuto e 40 segundos é 60 segundos mais 40 segundos. Isso vai me dar 800 sobre 100. Logo, essa velocidade do barco em relação à correnteza é 8 metros por segundo. Olha que interessante. Calculamos a velocidade do barco em relação à correnteza. Agora nós queremos a velocidade real do barco, que é essa velocidade verdinha. Mas, gente, como a velocidade da correnteza forma aqui um ângulo de 90 graus com a velocidade do barco em relação à correnteza, ou seja, a margem do rio, né, as margens, né, 90 graus. Essa velocidade aqui verdinha, ela forma justamente um ângulo de 90, ou seja, eu vou ter aqui um triângulo retângulo com a velocidade do barco, ó, velocidade do barco em relação à correnteza, certo? E
a própria velocidade de quem? Da correnteza que está nesse sentido, certo? Formando o ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Com isso, nós podemos usar o teorema de Pitágoras para calcular a velocidade do barco. Então, fica assim, ó. Velocidade do barco ao quadrado, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, é igual à velocidade do barco em relação à correnteza, que é 8 ao quadrado, mais a velocidade da correnteza, que é 6 ao quadrado. Correto? Esse triângulo é um triângulo pitagórico, é um triângulo 3, 4 e 5, só que todo multiplicado por 2. Né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Né? Se você quiser resolver, fique à vontade. Aqui dá 64, aqui dá 36. Né? A soma dá 100. A raiz de 100, pessoal, é 10 metros por segundo. Essa é a velocidade real do barco, ok? E naquele sentido lá, né? Naquele sentido inclinado para que o barco passe pelas duas margens na direção perpendicular. Logo, a minha resposta aí, senhores, é a letra D de Douglinhas. Um grande abraço e até a próxima questão, ok?